Fala galera, seja bem-vindo ao canal Guitelis da área e vamos lá para mais um dia de análise do mercado cripto. Olha só, hoje nós vamos analisar Bitcoin no curto prazo para entender exatamente quais são as movimentações que podemos ter aí nos próximos dias, exatamente dando continuidade na nossa análise de ontem, tá? Inclusive, também a gente vai falar sobre longo prazo, sobre ciclo de mercado, exatamente como que nós estamos também. Se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, é que eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal, para mostrar que o conteúdo está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, quando a gente analisa ali exatamente o sentimento do mercado, sentimento sem a gente estar olhando para informações de lucro ou prejuízo, tá? Existem indicadores que a gente consegue sacar o sentimento dos investidores através de se eles estão no lucro ou se eles estão no prejuízo. O Fear and Greed Index é uma parada um pouco diferente, tá? Ele vai ver ali um pouco das notícias, um pouco do que as pessoas estão falando na internet. E veja que a gente está dentro dessa região azul aqui. A região azul é exatamente a zona eufórica, onde as pessoas estão olhando ali mesmo muito mais positivas, tá? Existem dois padrões dentro do mercado cripto. O primeiro padrão é quando a gente bate nessa zona azul, né? Constitui ali uma região eufórica e o mercado ele tem um drawdown, né? Em seguida ele tem uma queda. Olha só, se a gente olhar para 2019, o topo de 2019, se a gente olhar para um período aqui, ó, antes do halving, a gente também teve exatamente essa movimentação acontecendo, né? Esse sentimento muito positivo, principalmente falando de notícias, né? Algo que a gente sabe que quando as notícias estão muito positivas, a gente tem probabilidades maiores de ir para baixo. Quando as notícias elas estão negativas, a gente tem maiores probabilidades de ir para cima. Esse é um dos cenários. O segundo cenário é quando a gente entra dentro da nossa bull run, tá? A bull run, ela é constituída através de uma euforia extrema no mercado, uma euforia máxima. Esse é aquele momento do ciclo onde, cara, você vai ver saindo em jornais que garoto ficou milionário investindo em cripto. Bom, a gente está diante de um cenário aqui da zona azul também, aonde entramos nessa região extrema, né? Só olhando para esse gráfico, a gente consegue identificar se nós estamos dentro de um topo periódico ou se nós vamos estourar a nossa bull run? Obviamente que não. Então, o que nós fazemos? Nós damos continuidade na nossa análise para entender o que nós temos diante da nossa frente. Olha só, se a gente analisar o MVRV intradiário de 30 dias, a gente vai ver que estamos com divergência do preço, enquanto o preço está lateral, o MVRV está caindo. Isso daqui é sinal de que players estão realizando lucro. Inclusive, eu mostrei isso para vocês na data de ontem, a quantidade que está sendo realizada em lucro. Se a gente olhar para o ciclo do mercado, nós ainda não estouramos a bull run. Nós estamos próximos para estourar a bull run, mas a gente ainda não estourou esse evento. O que é a bull run, Gui? É exatamente um evento ali onde você vai ver Bitcoin subindo 20%, 30%, 60%, cara, simplesmente em algumas semanas. Onde você vai ver altcoins subindo 100%, 200%, 500% em algumas semanas. E esse evento, ele dura algumas semanas, tá? Provavelmente alguns meses ali, mas não muitos meses. E em seguida, depois a gente tem informação de topo do mercado, depois a gente entra em um novo bear market. Mas quando a gente olha aqui, é o momento que todo mundo quer estar presente do mercado, quando a bull run ela estoura. A gente vai estourar ela quando a gente fizer o rompimento dessa linha azul aqui. Ou seja, quando a gente olha para ciclo de mercado, entende o sentimento, cara, a gente ainda não está exatamente uma bull run para olhar para uma euforia e interpretar uma euforia como uma subida forte do mercado, mas a gente também já está próximo de chegar nesse ponto, a gente já está próximo de estourar essa nossa bull run. Se a gente olhar nesse momento, a gente vai ver que 93% dos bitcoins, eles estão no lucro. Isso daqui é uma região, cara, extremamente de alto risco para os investidores. Alto risco no aspecto de que, cara, 93% das pessoas que investiram em Bitcoin, elas estão no lucro. Se você está no prejuízo no Bitcoin, ou você fez muita coisa errada ao longo desse período, ou você está simplesmente holdando uma posição, cara, no ciclo passado, que você comprou o topo do ciclo passado e você está no prejuízo.
Mas se você comprou ao longo de 2022 ali, cara, durante o crash, ou se você comprou ao longo de 2023 e 2024, você está no lucro nesse momento. E quando as pessoas começam a entrar no lucro, cara, 93% das pessoas, a gente começa a entrar já em regiões onde a gente tem realizações fortes, e as pessoas param de colocar mais dinheiro para dentro. Então, quando a gente olha para esses dados aqui, estamos numa região um pouco delicada. Não é um grande problema, porque a gente ainda não estourou a nossa bull run. Caso a gente tivesse estourado a nossa bull run, chegado nessa linha vermelha aqui, aí sim a gente poderia se preocupar no aspecto de que o ciclo já acabou. Até esse presente momento, não vejo que o ciclo acabou, pelo contrário, eu vejo que a gente vai surfar a bull run ainda, a gente vai surfar essa grande exponencialidade do Bitcoin, onde a gente vai romper os 68 mil dólares e a gente vai continuar subindo em seguida, para descobrir um novo patamar de preço. Qual que vai ser esse patamar de preço? 80, 90, 100, 150, 200? Não sei qual que vai ser esse patamar. Quando a gente chegar lá, a gente vai descobrir exatamente que região que é essa. Mas quando a gente olha para os dados, nesse momento, a gente tem um certo risco elevado. Por isso que na data de ontem eu comentei com vocês que eu acredito que essa lateralização aqui, ela é uma região de distribuição, aonde dentro dessa distribuição a gente vai ter um pullback, tá? Eu espero ver um rompimento dessa lateralização aqui para baixo. Posso estar completamente errado aqui, o mercado continuar subindo, e se eu estiver errado nesse aspecto, o que a gente precisa fazer é ser estratégico. Porque lembre-se, o investidor ele não quer estar certo ou estar errado. O investidor ele quer colocar dinheiro no seu bolso. Então, se eu errar na minha análise no aspecto de que estou acreditando em um pullback, cara, é simples. Adota uma estratégia do que será feito caso a gente tenha rompimento dessa região dos 52 mil dólares. É simples. Você precisa sempre jogar esse jogo de investimento como um estrategista, cara. Não seja um amador. Não acha que porque você comprou Bitcoin, o mercado tem que subir. Não acha que porque você vendeu Bitcoin, o mercado tem que cair. Não é assim que as coisas funcionam. Você adota uma estratégia diante do mercado. Saiba que o mercado move as peças primeiro, ou seja, nós dependemos da movimentação do mercado para a gente tomar as nossas decisões. Então aqui dentro dessa região, eu vejo que a gente tem dados, a gente tem informação, né? Supply ali em 93%, zona eufórica, MVRV intradiário com divergência. Eu vejo que nós temos informação para entregar um pullback no curto prazo. E não ache que esse pullback aqui é para jogar Bitcoin lá em casa de 30 mil dólares. Não, nada disso. É simplesmente um pullback de correção. A gente pode traçar Fibonacci e ver exatamente quais são os alvos dessas correções. A gente está falando de Bitcoin em 48 mil dólares, em 47 mil dólares, no mínimo, em 46 mil dólares, que se a gente for olhar, é exatamente o topo anterior. Eu vou ficar esperando isso acontecer? Não vou ficar esperando isso acontecer, até então porque eu já estou all-in no mercado e já faz tempo. Simplesmente, eu já tenho posições em Bitcoin, já tenho posições extremamente montadas, mas aqui eu estou setando as minhas expectativas de que o mercado pode fazer um recuo exatamente nesse período aqui, e o lucro que eu fiz durante essa movimentação, parte dele será devolvido para o mercado. E tá tudo bem, porque na próxima pernada ele vai buscar um topo mais alto do que esse topo aqui, porque estamos em uma tendência de alta, beleza? Bom, essa é a minha visão para o curto prazo. E aí, para quem é mais novo no mercado, ainda não conseguiu vivenciar uma bull run, tá? Não conseguiu vivenciar esse momento de exponencialidade das criptos, saiba que essa imagem aqui, ela vai valer milhões de dólares exatamente quando a bull run estourar. Essa imagem aqui, ela nos mostra que primeiro o capital ele entra por Bitcoin, depois ele vai fluir para Ether, depois ele vai fluir para outras altcoins e no final do ciclo a gente vai ter uma altcoin season. Isso significa que você tem que saber se preparar antes dos eventos acontecerem. Olha só, ao longo desses últimos meses, né, não posso dizer só 2024, mas como 2023 também, a maior percentual da minha carteira mais pesada pública, que é a carteira da comunidade on-chain, ela detinha, cara, teve um período que ela detinha 80% em Bitcoin. Hoje ela deve deter 60% em Bitcoin. Por que isso acontece? Primeiro, o capital ele flui exatamente para o Bitcoin. Depois vai partir para as outras moedas e assim a gente vai vendo os outros ativos performando.
Se você não quer maximizar o seu potencial, o que seria maximizar? Cara, se você tem uma probabilidade ali de fazer 10 vezes de multiplicação, você não quer maximizar isso para 12, para 13, simplesmente monta uma carteira e segue rodando. Exatamente, são estratégias para uma carteira mais simples. Se você quer maximizar, você precisa ficar fazendo a dança do capital rotativo, exatamente o capital fluindo de um ativo para o outro, para que você consiga aumentar a quantidade daquele ativo. Mas o mais importante aqui é você conseguir se preparar para uma altcoin season. A altcoin season é exatamente o que mais vai colocar dinheiro no seu bolso. Olha só, Bitcoin pode subir aí mais 2, 3 vezes, bater 100, 150 mil dólares? Pode acontecer isso, mas a gente está falando de mais 3 vezes. Boa parte do ciclo já aconteceu, galera. A gente já saiu de 15 e veio parar em 50 mil dólares. A gente está falando em mais de 3 vezes de multiplicação. Já aconteceu. E quando a gente olha para as altcoins, muitas altcoins ainda não começaram a performar. Obviamente, tem altcoins que já performaram super bem, como eu mostrei para vocês na data de ontem, Ronin já multiplicou 8 vezes o capital que eu investi, deu 800% de alta em Ronin, mas a gente ainda tem muitos ativos que ainda não performaram muito bem. E nesse momento, você tem a oportunidade de já se posicionar para a altcoin season. Se você esperar a altcoin season acontecer para depois você se posicionar, cara, vai ser muito difícil você acertar o time. Porque do mesmo jeito que nós precisamos nos posicionar antes da bull run acontecer no Bitcoin, a gente também precisa se posicionar antes da altcoin season acontecer. Se você quiser exatamente o meu auxílio, eu tenho uma carteira pública, tá? Que é a carteira Rumo ao Milhão. Essa carteira, ela já colocou no bolso aí da galera R$ 27.600, onde a gente tem cerca de 16 ativos dentro dessa carteira. Onde é uma carteira exatamente pensando para o ciclo completo, tanto para a gente surfar bull run, quanto para a gente surfar a altcoin season também. Aqui está exatamente as altcoins que eu analiso, que eu acompanho e que eu tomo todas as decisões em cima desse ativo. Se você quiser se preparar para bull run e para a altcoin season, que vai acontecer em seguida, abaixo desse vídeo na descrição tem um link que te direciona para uma página. Nessa página eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas saiba que a gente nos posicionar antes desse evento acontecer é extremamente importante. Um dos meus aprendizados ao longo dessa jornada como investidor foi sempre esteja 12 meses à frente do mercado. Isso não quer dizer que você está prevendo o futuro. Isso quer dizer que você está se planejando para que 12 meses. Por exemplo, quando a FTX estava quebrando, a primeira coisa que eu me perguntei é, beleza, Bitcoin está em 16 mil dólares. Como que eu vejo o mercado daqui 12 meses? Eu via o mercado, na minha visão, na minha análise, valendo mais do que os 16 mil dólares. Então, essa pergunta ela foi extremamente importante para eu tomar a decisão de comprar quando a FTX quebrou. Se você sempre olhar um horizonte à frente, você consegue entender se você faz um investimento ou não. Olha só, se você se perguntar, como que eu espero que Cardano vai estar daqui 12 meses? Se você acredita que o negócio não vai estar bom, ótimo, você já tem a resposta para você não fazer um investimento nesse ativo, beleza? Bom, isso a gente falando aí um pouco no curto prazo, tá? Se a gente for olhar mais para médio prazo e longo prazo, olha só, para mim um dos ativos que está bem descontado ainda já não está tanto assim é o Ether, tá? Porque se a gente olhar aqui para o potencial do Ether para poder voltar para o seu topo anterior ali, a gente está falando de 62% de alta, enquanto se a gente for olhar para o Bitcoin, para ele voltar para essa mesma região de topo dele aqui, ó, olha só quanto de alta que nós temos. Daqui, exatamente que nós estamos para o topo, a gente só tem mais 30% de alta, ou seja, Ether tem 2 vezes mais potencial de nos entregar retorno do que o Bitcoin. Obviamente, a gente está começando a subir, a gente está começando a esticar, e eu falava muito isso dentro da zona dos 2 mil dólares, tá? Que era uma zona ali aonde eu encerrei os meus aportes dentro de Ether, era uma boa região. 3 mil dólares, cara, tá um pouco esticado? Sim, tá um pouco esticado, mas já está valendo mais do que aportar em Bitcoin. E eu digo isso ainda porque se a gente olhar para o ciclo do mercado, olha só, a gente continua tendo diminuição no balanço das corretoras, tá? Inclusive, a gente está nas mínimas, a menor quantidade de Bitcoin dentro das corretoras
desde o ciclo lá de 2017. A gente esteve nesse patamar aqui, em dezembro de 2017, ou seja, faz muito tempo que a gente não vê somente essa quantidade dentro das corretoras. Quem está puxando um pouco essa movimentação é a Coinbase, tá? Veja que a Coinbase está construindo uma escada aqui, de saída de Bitcoin de dentro dela. Recentemente, aqui, esse mês de fevereiro, a gente teve exatamente bastante saídas de Bitcoin de dentro da Coinbase. Isso daqui é por conta dos ETFs, tá? A maior parte dos ETFs estão utilizando, por exemplo, a Coinbase para ser a sua custodiante. Isso quer dizer que a Coinbase está fornecendo a sua liquidez exatamente para esses players também, tá? Isso daqui é super bullish para o ciclo. Se a gente olhar o número de endereços com mais de 1.000 bitcoins, eles continuam subindo. Esse é um movimento natural ao longo da bull run também, tá? Esse é um movimento que vai nos mostrar que a gente está tendo um apetite de big players e isso daqui está acontecendo. Se a gente olhar para ciclo de mercado e entender o que as principais carteiras estão fazendo, elas estão acumulando. Quando a gente tem essas bolinhas mais escuras aqui, a gente tem uma acumulação. Compare a subida que a gente fez ali de 2019, a gente subiu com essa acumulação, e compare com a nossa bull run aqui também, onde a gente subiu com essa acumulação. Estamos repetindo exatamente esse mesmo padrão no mercado. Durante a subida, a gente está vendo as principais carteiras ali acumulando, segurando, e a gente está nas acumulações máximas. Isso daqui é muito bom, porque isso dá gás para o mercado continuar subindo. Então, quando a gente olha para o longo prazo, tudo ainda está muito bullish. O ciclo ele ainda não finalizou, então a gente não precisa ter grandes preocupações. Obviamente, se a gente olhar para o curto prazo, aqui o curto prazo ele é apenas uma foto, tá? De um vídeo, de uma história que vai ser contada no longo prazo. Para mim, é só questão de tempo a gente superar essa região, e já expliquei para vocês que para mim também é só questão de tempo da gente ver o Bitcoin exatamente em 56 mil dólares, 62 mil dólares, são os alvos de Fibonacci. Aqui a gente só está passando por uma congestão, aonde eu acredito que a gente pode ter um pullback, para daqui para frente a gente continuar subindo. Lembre-se que o mercado ele anda em ondas, a gente precisa de respiro. Por que o mercado anda em ondas? Cara, porque vários players, eles têm lucro, eles realizam lucro. Olha só, na data de ontem eu falei com vocês que eu realizei lucro em Ronin, que eu troquei Ronin por um outro ativo, porque eu tinha 800% de lucro em Ronin. Investi 8 mil reais, 9 mil reais ali, o negócio já estava, valendo 80 mil reais, por exemplo. Então, já está em um bom momento de realizar aquele lucro. Por isso que o mercado anda em ondas. Só que quando a gente está numa tendência de alta, tem muito mais pessoas entrando, muito mais pessoas chegando do que as pessoas que estão realizando lucro. Por isso que a gente faz pequenos pullbacks e a gente volta a subir. Beleza? E lembrando você que os big players chegaram aí na parada, e quando a gente olha para a BlackRock ali, ela já detém 6,3 bilhões de dólares investidos em Bitcoin. Bitcoin hoje não é mais um ativo somente de jovens aqui da internet, pessoas malucas que estão investindo em um ativo que ninguém consegue ver, que não tem lastro, enfim, Bitcoin já chegou em Wall Street, e eu vejo que exatamente isso vai puxar muito essa nossa bull run. Se a gente olhar o fluxo aqui de dinheiro entrando através desses ETFs, a gente vê que o fluxo está bem positivo. Nos últimos dias deu uma diminuída normal, mas o importante é a gente ver essa entrada constante, com consistência, tá? BlackRock já detendo aí 122 mil bitcoins. Por conta disso, acredito ainda que por longo prazo a gente tem ótimas oportunidades. Por curto prazo, a gente pode ter um possível pullback. Se você não é analista, você não fica olhando para gráfico todos os dias, tudo bem, dentro dessa região, entrar, se posicionar, saiba que você pode ver um pequeno drawdown aí nos próximos dias, mas tá tudo bem, que isso daí no médio prazo vai simplesmente ser compensado, porque nós vamos subir a nossa bull run. E lembrando, tic-tac, o tempo está passando e o nosso halve está chegando. Em breve estaremos no meio da nossa bull run, beleza? Então é isso, forte abraço, eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!